Oi, gente, bem-vindos ao primeiro vídeo dessa série de vídeos que eu pretendo gravar para vocês semanalmente falando sobre as notícias jurídicas, trabalhistas ou o que está acontecendo nesse universo na semana anterior. Nessa primeira semana, como é a primeira que a gente está fazendo, eu vou falar sobre algumas notícias que vocês pedem para eu comentar, que são um pouco mais antigas, mas daqui para frente pretendo que isso seja focado mesmo nas semanais. Essa lei ela entrou em vigor agora na metade de maio, mas ela vem de um projeto de lei lá de 2020, ou seja, lá no final do ano passado, uma deputada federal, a Perpétua Almeida, achou que isso era uma necessidade das mulheres, que elas precisariam ser afastadas do trabalho presencial durante a gestação e fez essa proposta de lei que entrou em vigor agora esse ano. Essa demora podia ter muito sido prejudicial, levando em consideração a urgência que tinha ano passado de ter esse afastamento das mulheres gestantes, mas como a pandemia não acabou e não parece que vai acabar tão cedo, essa lei ainda vai ser muito útil. O que acontece, o que está escrito lá? Essa é uma lei extremamente curta, que basicamente tem um artigo que fala que a gestante vai ter que ser afastada em um parágrafo, onde é especificado que ela pode continuar trabalhando se for possível o home office. Então ela tem que ser afastada, o salário ela tem que continuar recebendo e ela pode ficar trabalhando em home office. E aí que mora as dúvidas que vocês têm me mandado. Elas existem em muita quantidade porque cada patrão tá com uma dúvida e cada empregado tá com outra dúvida, porque a lei não fala nada. A lei não explica o que tem que ser feito, quais são os métodos de solução. Aí a gente entra nas interpretações. Eu tenho visto muita gente falando que seria possível a suspensão, bem como a redução de jornada, banco de horas, adiantar férias, todas aquelas medidas que o governo permite durante o afastamento por causa da pandemia. Todas essas medidas seriam também possíveis nesse afastamento por causa da gestante. Mas tudo isso é, como eu disse, interpretações, e nenhuma delas é uma interpretação como do TST, por exemplo, que daria um norte pra gente seguir. São interpretações com base nas informações que a gente tem, com base no que a gente entenderia de situações que podem ser análogas, parecidas, mas fiquem abertos. Esse é o grande problema de uma lei tão simples como essa. Muitas lacunas e muito espaço para interpretação. Espero que vocês tenham conseguido entender, então, por que você tá com tanta dúvida acerca dessa lei da gestante ser afastada e por que pouca gente tá te explicando. É porque a gente não tem uma explicação, porque o governo não fez uma explicação. A lei não deixa clara essa explicação. E agora vamos falar um pouquinho sobre Uber. Você acha que o motorista de aplicativo tem direito a ter vínculo de emprego e ter direitos trabalhistas? Dia 28 agora de maio, o TST suspendeu uma perícia técnica no algoritmo da Uber. Por que isso seria de alguma relevância? Eu achei essa uma discussão muito interessante, até pra gente ter e vocês entenderem um pouco melhor de como funciona a lei, como funciona o entendimento e como funciona isso da gente criar um entendimento novo a partir de uma tese. A Uber, a empresa, não contrata ninguém. Ela trabalha com prestadores de serviço que estão livres para trabalhar no horário que eles quiserem. Agora, acontece que muitos desses trabalhadores acham sim que eles têm vínculo de emprego e estão entrando na justiça para pedir esses vínculos. E tem juízes, principalmente de primeira instância, que estão dando esses direitos a esses trabalhadores. E daí, nesse caso, a Uber está recorrendo a essas decisões a ponto de chegar no TST para ter essa discussão naquele nível. E a gente fica de olho, porque é tão importante a gente ver, porque o TST dando, por exemplo, o vínculo de emprego, isso se aplica a todos os casos daqui para trás ou não. Daí a gente tem que ver também qual que é a decisão em si. Quando a gente fala em decisões no direito, é tão importante você acompanhar as decisões que estão acontecendo no STJ, no TST, no STF. É tão importante quanto, se não mais importante do que saber a lei. Porque esses entendimentos, às vezes, eles mostram uma interpretação diferente da lei e tem aplicabilidade para todo mundo que tem os mesmos requisitos.
E aí a gente fala não só disso, eu ainda quero a opinião de vocês sobre se a Uber tem vínculo de emprego com esses motoristas e se eles deveriam receber férias, 13º e todos aqueles direitos trabalhistas. Mas a gente chega num próximo ponto, que é aquele do FGTS. Qual que é o direito da correção do FGTS, que tanta gente continua até hoje me perguntando, eu tenho direito à correção do FGTS? No caso da correção do FGTS, aquela foi uma notícia que realmente faltou muito uma compreensão jurídica de quem noticiou e vinculou aquela notícia e divulgou aquela notícia de uma forma errônea, até eu diria, porque muita gente teve muita dúvida e veio perguntar para mim e para outros advogados que eu conheço, de uma forma achando que existia um direito que estava comprovado e queria saber se tinha aplicabilidade a si aquele direito. Mas naquele caso, assim como o do Uber, a gente não tá falando numa lei que existe, e sim numa interpretação que está correndo na justiça. É algo muito diferente uma coisa da outra. A lei existe e ela é preta e branca, mas a vida prática, o que a gente vive aqui na Terra não é preto e branco. O que a gente vive em sociedade, as relações não são tão simples quanto a lei pode parecer que são. Então, as leis que existem, às vezes elas precisam de uma interpretação conforme a complexidade da vida real. O Uber é um exemplo disso. É muito complexo você falar que a empresa Uber não tem nenhum vínculo de emprego com os seus funcionários, quando, por exemplo, eles ficam, assim como os motoboys, às vezes eles ficam tendo que contornar os horários de pico do algoritmo e por isso eles quase têm jornada. E quanto ao FGTS, a questão é, será que o cálculo daquele valor, daquela correção que tá tendo lá, tá certo ou não tá certo? Seria constitucional ou não? Existe uma tese falando que não seria, que a gente precisaria corrigir isso, e se fosse corrigir, todo mundo que tem direito, que tem dinheiro no FGTS, teria que recalcular e ter uma correção. E isso vai pro STF, e o STF vai julgar isso. Então, a correção depende dessa interpretação que, para o STJ, já foi considerado que não seria uma interpretação cabível. Para o STF, falta o julgamento. Na época, tinha sido marcado o julgamento para o dia tal e todo mundo achou que aquele era o prazo para entrar com a ação, porque teve uma tese, uma hipótese de que o STF falaria a partir de quem entrou, a gente só vai dar esse direito para quem já entrou. Então, assim, a notícia foi dada sem nenhuma explicação jurídica. Você tem esse direito? Não sei, ninguém sabe. Por quê? Porque está sendo discutido isso, porque a lei em si, ela é discutida pelo judiciário frequentemente. Então é por isso que eu queria gravar esse vídeo, porque eu queria falar com vocês sobre explicar para vocês sobre notícias que estão sendo vinculadas na mídia e que às vezes não explicam a parte jurídica. E agora, para acabar esse vídeo, eu quero falar sobre um último assunto, uma notícia que vocês não me mandaram perguntas sobre. Na verdade, eu acho que é uma notícia interessante de vocês saberem, de uma funcionária que foi demitida por estar com Covid-19 e conseguiu na justiça ganhar R$200 mil. Esse caso específico, ela era uma confeiteira e trabalhava num navio cruzeiro, e durante uma viagem desse navio cruzeiro que ela pegou Covid e ficou tratando algumas sequelas do Covid que ela teve, que foi a perda do olfato e do paladar. A empresa demitiu ela durante esse tratamento e ela afirmou, óbvio, na ação, de que ela não conseguiu entrar no mercado de novo, conseguir um outro emprego, porque ela estava sem o paladar e sem o olfato como sequela dessa doença. Nesse caso também teve acordo, então não foi uma decisão do juiz que condenou em 200 mil, foi um acordo. Mas vamos analisar por que essa era uma boa ação para ela. Primeiramente, a gente tem que ver como que ela adquiriu o vírus. A gente sabe que no meio de uma pandemia, já com esse vírus, é muito fácil, é difícil você comprovar que aconteceu na empresa. No caso dela, ela estava num navio de cruzeiro, então é muito difícil não comprovar que ela adquiriu na empresa, só ver as datas certas. Então a gente já garantiu que a doença é ocupacional, porque ela foi adquirida, foi contaminada
durante o trabalho. Aí a gente ainda tem uma dispensa dessa mesma funcionária durante o tratamento de algo tão necessário e essencial para a sua função, que é o paladar e o olfato, sequela conhecidamente dessa doença. E daí, por fim, ela também conseguiu comprovar que a falta de paladar e a falta de olfato atingiram ao seu trabalho e a sua capacidade de conseguir novos trabalhos. Era uma ação ganha, por isso que foi feito um acordo num valor tão alto, porque não tinha muito perigo dela não ganhar, tinha muita coisa a favor dela. E é isso, gente. Esse é um vídeo um pouco diferente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que ajude vocês a entender um pouco mais as notícias. Se tiver alguma notícia que você queira que eu fale sobre semana que vem, me manda ou nas mensagens por DM ou aqui nos comentários. E já me segue aqui, se você é novo, aproveita e me segue para mais dicas de direito e mais informações de notícias como esse vídeo todo foi.